tarde, saudações de paz aos queridos amigos, irmãos, internautas, tudo bem? Sábado, estamos de volta neste sábado produtivo, sábado de muito calor em São Paulo, graças a Deus, e muita ventania. Pode ser que à noite tenhamos uma noite mais fria e haja imunidade para poder sustentar tudo isso daí. É São Paulo, é terra boa, e você, de perto ou de longe, é muito bem-vindo no nosso Roda de Amigos, edificando vidas, está no ar. Deus abençoe a todos vocês. Estamos hoje com um bate-papo bem legal, interativo e interessante. Saudações de paz, pastor Flaviano. Amém, saudação de paz, pastor Paulinho, a todos os nossos ouvintes, amigos. Queremos saudar a todos no nome de Jesus e agradecer ao carinho da sua audiência. Hoje estamos aqui, eu e o pastor Paulinho, e queremos nesse momento, aproveitando aqui a quebra de protocolo, orar em favor da vida do nosso querido pastor Edilson, que está com a gripe, com a garganta ruim, mas está online com a gente, acompanhando na sintonia. Então eu quero direcionar aqui uma palavra de oração rápida pela vida do nosso companheiro. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te orar nessa hora, pedindo em favor da vida, Senhor, do pastor Edilson, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor há de curar o teu filho. Senhor, nós queremos nessa hora rogar que alivie as dores na garganta, as dores no corpo, Senhor, que alivie, Senhor, os sentimentos de cansaço, ó Deus, e que dê ao seu servo a condição de ter saúde para voltar ao seio da sua família e também na semana que vem estar com a gente aqui em Roda de Amigos. É o nosso pedido e a nossa palavra de oração, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. E amém. É isso, pastor Paulinho, como já disse aí, um sabadão especial, onde a gente se reúne aqui em Roda de Amigos e juntos nessa programação. Hoje a gente ficou devendo aí para nossa audiência uma dobradinha a respeito dos assuntos que não tá na Bíblia. Eu tô vendo que eu e o senhor estamos de azul hoje. E Novembro Azul. Isso, já vamos falar aqui também do Novembro Azul. Estamos um de azul royal e o outro de azul marinho. Ixi, o homem sabe de paleta, o homem conhece. Um de azul royal, outro de azul marinho. E aproveitando essa deixa aí para falar desse Novembro Azul que vem aí com a ideia da prevenção do câncer de próstata. É isso mesmo, pastor Paulinho? É isso mesmo. Essa campanha nasceu em 2003 na Austrália, onde tinha um alto índice de homens com câncer de próstata. E então, o câncer de próstata, inclusive, ele é no setor, na classe masculina, é o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo. Pastor informação interessante essa daí, né? Só perdendo para o câncer de pele. Olha só. Porque o homem normalmente se expõe mais ao sol. E aí, então, o câncer de próstata, ele é o câncer, segundo classe de câncer que mais mata, tipo de câncer que mais mata depois do câncer de pele. É muito importante você, homem, se cuidar, se prevenir. Esse mês de novembro é um mês de conscientização. Alguns falam assim, que frescura, outros falam, que bobagem, outros falam é mídia, outros vão falar um monte de coisa. Mas é muito importante esse tipo de campanha do Ministério da Saúde, né, e de outros meios também, para que as pessoas possam tomar iniciativa e se incomodar e ir procurar. Nós temos visto ultimamente muitos jovens, né? Pessoas de meia idade, de seus 20, 30 anos, já sendo acometidas de enfermidades dessa magnitude, dessa natureza. Então é muito importante nós nos prevenirmos, nos precavermos. A medicina fala que entre 30 e 40 anos já é uma idade muito boa, né? Pertinente para você ir procurar auxílio médico. Não é o tema principal, mas vale a pena, porque aqui é utilidade pública. Vale a dica. A gente ora a Deus para que livre as pessoas do mal, mas também a medicina tá aí para, antes do avanço do diagnóstico, você conseguir aí ter aí a oportunidade de realizar um tratamento caso haja necessidade. Então, Roda de Amigos hoje deixa aqui a nossa palavra de motivação a você
que tem as faixas etárias e tem o momento certo para poder fazer os exames necessários para esse tipo de cuidado e tratamento, né? Tratamento não, no caso, cuidado e observação se existe aí um indício ou alguma coisa nesse sentido, né? E fazer as devidas tratativas. Mas nós estamos aqui hoje para trazer um tema como é que fala? Review de um tema que a gente já tem falado aqui há alguns dias. É quase isso, é quase um trava-língua. É o review de um tema que são palavras ou frases que não estão na Bíblia, mas são ditos populares, onde as pessoas fazem a citação e às vezes até dizem: tá na Bíblia. E aí a gente vai e fala: não tá não, né? Então a gente tá aqui para elucidar a sua mente e trazer essa consciência. E você que estiver acompanhando com a gente, os telespectadores ainda estão adentrando, a gente tá aqui enviando o link para muitas pessoas. Enquanto você entrar aí na nossa live, você fazer aí para nós a sua pergunta. Se você mandar a sua pergunta, fique tranquilo. Pastor Paulinho vai responder todas, viu? Vou auxiliar o Flaviano hoje. Vamos aqui então, seguindo aqui com as nossas participações ou com a nossa programação, né? Pastor Paulinho, qual a primeira frase boa aí pra gente poder discorrer aí? Bem, nós falamos algumas já no nosso programa passado e eu gostaria da interação dos nossos internautas aqui, né? Já estamos com bastante gente online, bastante audiência, mas eu gostaria muito de você que gostaria de saber, tá na Bíblia ou não? Nós vamos responder. Uma das, aqui já para aguçar a curiosidade, Flaviano, pastor Flaviano, os viciados não herdarão o reino de Deus. Isso aí nós já ouvimos, acho que a sua mãe deve ter falado para mim, minha mãe falava bastante. Deus não gosta de viciados não herdarão o reino de Deus. Eu ouvi já um dizer da pessoa dizer: tem a lista dos que... a lista dos que vão pro inferno. Aí ele pega a Gálatas 5 lá e faz a menção. Gálatas 6, melhor dizendo, né? E eu já ouvi muito isso aí, pastor Paulinho. Essa frase, essa expressão aí das pessoas dizendo que os viciados não vão para o céu. E aí, pastor Paulinho, é bíblica? Não é? Como é que é? Fala aí o conceito pra nós e nos elucida aí sobre isso. Os viciados não herdarão o reino dos céus? A Bíblia, ela fala... Próximo dessa realidade, Jó capítulo 11, versículo 11, ela diz: porque Deus conhece os homens vãos e vê o vício e não terá em consideração. Então, pensando nesse texto bíblico, nós entendemos que Deus não se agrada dos viciados, seja viciado em algum tipo de jogo, viciado em mentir, viciado no pecado. Esse tipo de vício, ele desagrada a Deus. Então, nós temos que... Tem até o viciado em comer, né? Pessoas viciadas em comer, que aí comete o pecado da glutonaria, que também é um problema para esta geração. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que não estão exatamente desse jeito na Bíblia. Eu trago aqui para o senhor já uma segunda frase que ela aborda essa questão. Aí a gente vai aqui fazer uso da aplicação do texto para quem ele está sendo destinado, né? A gente tem aqui um texto muito conhecido que é: quem não trabalha, não coma, né? E a gente tem aqui esse texto muito importante. E aí às vezes já ouvi pessoas falando: olha, tá lá escrito, quem não trabalha não come, né? E aí a gente precisa entender, né, o contexto onde esse texto foi colocado. O texto foi escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso de número 10, né? E eu vou ler o texto na íntegra para a gente conseguir aqui esclarecer para a nossa audiência. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenei a isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Óbvio que quando a gente lê o texto, parece que é isso mesmo que o texto está dizendo. E está dizendo isso, mas o contexto para as pessoas que Paulo está falando isso é porque essas pessoas, ao ouvirem falar da fé, ao ouvirem falar de Cristo, eles estavam tão felizes com aquilo que estavam ouvindo a respeito da nova vida, que eles falaram logo na sequência. Abandonaram o trabalho, abandonaram tudo que estavam fazendo. E aí Paulo falou: calma, não é bem assim.
vocês podem pensar nas coisas que são do alto, mas vocês também têm que cumprir os objetivos e aquilo que vocês têm para realizar. A graça de Deus não elimina a responsabilidade humana. Boa! E a gente vai aí seguindo nesse tom, então a gente entende o que o texto está dizendo. Porque se for assim, se uma pessoa tiver impossibilitada de trabalhar, e aí não come? É verdade. Se uma pessoa tiver, vamos colocar outro exemplo aqui, não tem uma formação, ou tem debilidades que impedem ela de trabalhar. Não é nem falta momentânea de não trabalhar, é falta talvez constante de não trabalhar. E aí, não vai poder comer? Então, tem essa questão aí também. Pastor Paulinho. É boa essa palavra, tá vendo? A audiência já tá gostando, já tá interagindo aí. O pessoal tá falando aqui. Quem tem pressa, come cru. É isso aí, não tem muitos termos não, é isso aí. Então temos que tomar cuidado. A Bíblia, tá na Bíblia, tem até um podcast, acho que é um podcast, é um quadro do YouTube que fala, tá na Bíblia ou tá amarrado? Já viu esse já? Bastante pregadores estão participando desse quadro, achei interessante aí. Então vamos lá, tá na Bíblia. Alguém já viu aí, se está na Bíblia, uma frase que algumas pessoas importantes do meio religioso falaram também. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Tá na Bíblia, pastor Flaviano? Meu amigo. Aí agora você apertou cada vez mais, né? Porque o texto aí que você se refere, acredito que é o texto de 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Onde está escrito assim, no qual Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não brilhe antes eles a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí, pastor Paulinho? Não tá na Bíblia é o Deus com D maiúsculo. É isso aí. O Deus que está escrito ali é o Deus com letra minúscula. Até então, porque o texto fala o Deus deste século. Deste século. O nosso Deus é Deus dos séculos em séculos eternamente. Então, não está na Bíblia. Quem cegou a visão foi nesse texto de 1 Coríntios, também João 8,12, 1 João 1,7. A interpretação é o Deus desses séculos é o diabo. E o pecado, então o Deus desse século que cega a visão é o diabo. Deixa eu interagir aqui com os nossos internautas. Amai os seus inimigos. Aí, ó, ele pegou uma boa referência aí. Uma boa referência aí. Isso aí dá problema pra falar, viu, o Anderson? Já eu volto desse ponto aí. Solta mais uma pérola aí. A gente já solta já, mas aqui também pensando na explicação desse texto aí, né? Essas passagens, elas sugerem, né, nesse momento, que Deus permite que os incrédulos sejam cegos espiritualmente. Imagina só, um Deus que o intuito dele é salvar toda a criação, toda a raça humana, é da vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí o próprio Deus vai e cega todas essas pessoas. Sem propósito. Como é que seria isso? Isso fica desconexo. Então a gente precisa também ter um pouco de conexão. A palavra de Deus sempre vai se conectar umas com as outras. E o intuito de Deus, preste atenção você que nos ouve, é salvar o perdido. O intuito de Deus é ver as pessoas chegando ao pleno conhecimento da verdade e se arrependendo dos seus pecados. Então, imagine só, o mesmo Deus que criou o ser humano impedindo-nos de entender a verdade divina. Isso aí tá fora de contexto. Agora, vamos aqui para mais uma, pastor Paulinho. Vamos para mais uma. Quer falar aí, pastor? Fica à vontade. Deixa eu falar sobre a participação do Anderson aqui, que foi uma participação importante. Nosso internauta falou, ó, está escrito lá, mais seus inimigos ensinam a amar e orar pelos inimigos. Não necessariamente amar no sentido emocional. Acho que eles quis dizer isso aí. Não então, necessariamente no sentido emocional. É aquilo, né? Eu posso perdoar, mas não dar mais acesso à pessoa. Eu posso perdoar. É necessário, não, eu devo perdoar. Vou retificar a minha fala aqui. O perdão, para um cristão, irmãos, ele é obrigatório. Para a questão de salvação, soteriologia. Então, nesse sentido de perdão, o cristão não pode escolher perdoar ou não. A Bíblia diz que quem muito recebeu perdão, também muito tem que perdoar. Agora, esta fala de Jesus é baseada, ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizer o que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der agredir a sua face, dê a outra face. Ali o princípio é perdão.
todo esse contexto, todo o texto imediato é perdão. O que ele está falando? De oportunidade, de dar à pessoa chance de se reconciliar com a palavra, de se reconciliar com a verdade. Então, o cristão tem que ser, entender e ter discernimento, pastor Flaviano, que o perdão não é uma questão de opção. Na minha visão, não sei se o senhor corrobora da minha ideia, o perdão precisa estar na vida do crente como fôlego de vida. Concordo em grau, número e gênero, que todos têm o direito de perdoar. Porém, existem casos, sim, como o senhor falou, que o acesso é cortado, é eliminado. Então, aquela pessoa que ofendeu, ela talvez não tenha mais acesso a uma amizade, talvez um acesso a uma proximidade, mas a vida continua e cada um segue o seu caminho e a gente tem esse entendimento também. É necessário o cristão ter essa capacidade e maturidade. Você não pode criar raiz de amargura. A raiz de amargura é angústia na alma. É verdade. O cristão, as pessoas no geral andam muito angustiadas porque estão carregando tristezas, iras, porfias, simulações, pelejas no seu coração. E isso, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo número 5, que isso é uma obra da carne. Então, resista, luta contra essa manifestação carnal, né? Que é a falta do perdão e da conciliação. Você não precisa conviver com a pessoa, mas precisa viver bem com a pessoa. Convivência é uma coisa e viver bem é outra coisa. Então, se vier a sua mão para poder favorecer e contribuir, você não pode usar daquele fato para atrapalhar, para denegrir, para usurpar. É isso que é o perdão. O perdão é você dar uma medida diferente da que você recebeu. Vou comentar aqui agora na nossa live, ao vivo, essa frase, essa palavra que o pastor Paulinho fez a diferença aqui. Vivência é diferente de convivência. Pra gente poder ilustrar aqui, deixando bem claro a respeito do nosso entendimento desse assunto. E você que está participando com a gente de perto, de longe, eu vou pedir aqui um like. Vamos aproveitar esse momento para pedir um joinha. Quando você deixa um joinha para nós aí, um like, até mesmo se você não está gostando, você que está ouvindo, quiser deixar um dislike, não tem problema. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Tanto o like quanto o dislike não muda nada. Mas eu prefiro que você deixe um like, que a gente está tentando fazer o melhor para você aqui. Deixa um like pra gente aí pro YouTube recomendar, e eu estou escrevendo aqui agora no perfil da Igreja de Cristo em Carapicuíba. Vivência é diferente de convivência. Muito bom, pastor. Vai, o senhor vai trazer. Vou falar aqui agora uma frase aqui agora bem especial pra gente poder abordar. Vivência é diferente de convivência. E agora vamos falar aqui dessa frase aqui pra perguntar se tá na Bíblia ou não. Segura essa aí, crente. Deus fecha uma porta e abre outra. Ei. Uma porta se fecha aqui. E aí pega a música e já diz, essa frase é bíblica. Essa frase é bíblica ou não é? Fala aí, pastor Paulinho, pra nós. Se é bíblica, assim, ó, não está exatamente assim. O conceito existe, mas não está escrito assim. É isso aí. E a gente vai aqui na Bíblia ipsis literis. Vai seguindo o que está no texto. Então essa citação não é uma citação diretamente bíblica, mas reflete sim o conceito bíblico. Porque o mesmo Deus que dá a tentação, ele dá o escape. Isso aí tem a ver com uma porta que se abre ali para você fugir, né? O mesmo texto também de Apocalipse vai dizer ao anjo da igreja de Filadélfia: eu te darei a chave da casa de Davi, e o que abrir ninguém fechará, e o que fechar ninguém abrirá. Então assim, também a gente tem esse entendimento de que o mesmo Deus que realiza todas as coisas, ele está no controle de tudo. Provérbios vai dizer: confia o Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Então aí tem a ver com o caminho, né? Não somente com portas abertas ou fechadas. Pastor Paulinho, comenta aí pra nós essa frase. Bem, é muito bom. Você precisa entender que, assim, Deus sempre abrirá portas e para ele abrir uma porta, quando ele abrir essa porta, você não propriamente ele vai ter que fechar outra.
É simples, pastor. Na minha ideia é bem objetivo. Deus fecha uma porta para abrir outra. Não precisa. Às vezes é você que tem que sair de um lugar para entrar em outro. Às vezes a porta de Deus já tá aberta. E às vezes Deus abre. É tão complexo falar desse ponto, porque Deus parece simples e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus abre uma porta dentro de outra porta, né? A gente sempre fala assim, uma porta dentro de outra porta, como que é? Uma oportunidade. A porta aí é simbólica, né? Deus abre uma oportunidade dentro de uma oportunidade, de uma realidade que você já tem. Por exemplo, você tá lá, vamos falar aqui de uma situação já experimental. Tem uma pessoa que foi pro hospital, passou lá no médico, tá fazendo um tratamento, naquela oportunidade começa a acontecer de ela evangelizar alguém ali no leito da agonia e morte aceita Jesus como Salvador. Então, a porta da palavra foi aberta. A porta da palavra que foi uma oportunidade, uma porta dentro de outra porta. Isso mesmo. Então, é nesse sentido que a Bíblia... No lugar do desespero, nasceu a esperança, né? No lugar da falta de recursos ou na falta de qualquer coisa, Deus abre a fartura. Então é justamente essa Ezequiel 37, né? No meio de um vale nasce um exército. No meio do cemitério nasce um exército. Então é isso aí. É muito bom. Ana Clara, conhece a Ana Clara? Não conheço a Ana Clara. Tá dizendo muito obrigado pelo conteúdo. Opa, Deus abençoe. Então, a audiência tá gostando. Vamos pra cima. Vamos continuar. É o texto bíblico que a galera fala. Isso aqui é polêmico, eu vou dar uma segurada. Vai segurar. Segura a polêmica aí, pastor Paulinho. Que eu vou falar um aqui que é muito comum. Então solta. A respeito da semeadura. Quem semeia vento, colhe tempestade. Aí é bíblica essa frase? Ou será que é um dito popular que as pessoas aplicam a lei da semeadura? Então, essa frase especificamente também não se encontra nos textos bíblicos, né? Mas é uma adaptação de um provérbio bíblico, onde diz: quem semeia injustiça, colherá calamidade. Provérbios 22, verso 8. Então, obviamente que ações negativas, elas vão gerar resultados negativos. É isso aí. Obviamente que ações positivas vão gerar resultados positivos. Porém, nem todas as frases que o povo diz, elas estão no texto sagrado. Mais uma aqui nesse contexto de semeadura. Segura a polêmica. Não, essa eu vou segurar. Segura a polêmica. Essa aí eu vou deixar mais pro final. Olha só, é dando que se recebe. Aí vira o banco de investimento agora. Cresce mais do que o CDB, CDI e o Bitcoin. Sim. Aí o camarada vai ministrar sobre ofertas e dízimos ou contribuição e ele começa falando: é dando que se recebe. Tá na Bíblia, pastor Flaviano? Pois é, pastor Paulinho, pois é. Essas frases muito especiais aí que o pessoal solta e aí acha que tá na Bíblia, e os textos, às vezes o conceito está, irmãos. A gente tá deixando muito claro aqui pra vocês desde o início que às vezes o contexto daquele entendimento, ele se encontra nas Sagradas Escrituras. Porém, a frase em específico não está. Agora acabamos de receber aí uns queridos amigos aí, o Rafael, o JR Comandos, que é o meu amigo João Rafael. E esse moço aí que eu falei que me emprestou a moto aí, que tá utilizando a moto por esses dias, é o João Rafael. E tá ali, meu pastor querido Flaviano. Graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto no culto evangelístico. Mas é isso aí, repete a frase aí, pastor Paulinho. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Aí a comparação daqui a pouco, aí pronto, aí momento da oferta. Aí começa. Hora de... Algumas igrejas têm costume de ministrar a oferta, né? E aí vai falar sobre o assunto. E aí, de repente, nesse momento, o camarada solta lá: se você entregar no reino de Deus, você vai receber. E aí começa a aparecer um tom de barganha, um tom de troca, não uma oferta de gratidão. E a gente tem orientação bíblica, e aí eu tô pegando aqui o gancho para falar dessa questão de ofertório, mas em inúmeras coisas isso acontece, né? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e receba muitos bens. Aí assim começa. Mesmo. Aí vai se aprofundando o negócio e a frase não é bíblica. A frase base para esse texto está em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada a coisa
é dar do que receber. Então não é dando que se recebe. Ele disse que mais feliz é quem contribui do que quem recebe a contribuição. Então isso é muito importante lembrar, meu irmão, porque tem gente que gosta muito de receber. O Salomão até disse, né, tem a sanguessuga tem uma irmã, né? É a dá e dá. A dá e a dadá. Então tem que tomar cuidado com aquele camarada que tá muito, só interessado em ganhar, em receber, em ganhar, em receber. Então seja transbordo, seja uma fonte, né? Comece a transbordar sobre a vida das pessoas e com certeza, aí sim, a bênção de Deus te acompanhará, porque tem textos bíblicos que nos provam que a semente, a contribuição, a participação no reino de Deus, ela não cai em terra infrutífera, ou seja, ela vai dar o seu fruto. Agora, qual que é a proporção do fruto? Aí é só Deus que pode liberar. Inclusive, deixa eu fazer aqui um adendo, para quem quer ouvir um pouco mais sobre esse tema e alguns correlatos dele, eu vou estar ministrando nas terças-feiras lá na congregação sobre deixe a semente morrer. Eu tô falando agora todas as terças-feiras lá, pastor, lá na rua Registro 383. Não é 40 não é 40 383. 383, eu tô falando sobre gestão em tempos de crise. Por quê? Gestão em tempos de crise emocional, gestão em tempos de crise financeira, gestão em tempos de crise espiritual. Então nós estamos falando, vamos ter 4 séries. Terminamos as 2 primeiras, vamos ter mais 2 cultos sobre isso. E depois eu vou começar falando sobre o poder da semente que precisa morrer. Olha, semente não pode morrer fora da terra. Então são alguns temas aí que a gente vai levar. O poder da semente que precisa morrer e a semente nunca pode morrer fora da terra. Não deixe a semente morrer na sua mão. Não deixe a semente morrer na sua mão. É muito importante porque é esses textos que você vai percebendo que a Bíblia te dá base e instrui para você prosperar em tudo. Então, quer ouvir uma palavra como essa? Terça-feira, às 19h30, nós estamos ministrando hora lá na Rua Registro. Por lá para aprender. Tá forte, tá bom, tá interessante. Nós falamos no texto de Jesus acalmando a tempestade, aprendendo sobre a crise no barco. E uma das, só para você ter o gostinho. Solta para nós aí, Paulo. Só para ter o gostinho. Olha o que nós falamos lá um pouco. O ponto é o seguinte, pastor Flaviano. Para que o barco serve na sua vida? Qual que é a utilidade do barco na sua vida? Qual que é o propósito do barco na sua vida? Porque os discípulos acordaram Jesus e disseram, mestre, não te importa que nós vamos morrer? Eles não estavam com o barco quebrado, não é verdade? O barco ainda estava em funcionamento, eles só perceberam que o barco poderia quebrar. Mas não tinha acontecido ainda. E eles já estavam temendo pela vida deles, porque as ondas, a Bíblia diz, e as ondas açoitavam o barco. E isso gerou medo nos discípulos. Certo. Então o ponto aqui é o seguinte, para que o barco serve para você? Porque Jesus estava no barco, os discípulos, o medo deles era morrer, mesmo que tendo a possibilidade de eles naufragarem e ter uma outra oportunidade. Então eles tinham, além do barco naquele momento, a oportunidade, mesmo com o barco naufragando, eles continuarem vivos. Mas eles estavam com medo de perder o barco. Olha, e com o barco perder a vida, porque para eles a única fonte de vida deles, de sustento e de proteção, era o barco. Meu Deus. Então Jesus estava dentro do barco e eles não notaram que mais do que o barco oferecia, Jesus oferecia. E aí ele vai acordar Jesus não para salvar as vidas, salvar o barco. Para salvar o barco, porque o barco era o meio de chegar na outra margem. Então tome cuidado. Para que serve o barco? Aí vamos usar a aplicação. A aplicação é a seguinte: para que serve a sua família? Para que serve o seu ministério? Para que serve a igreja que você congrega? Para que serve o dom que Deus te deu? Para que serve a profissão que Deus te deu? É nessa direção, porque às vezes a gente está dentro daquilo que Deus nos deu e que Ele está presente, mas a gente começa a usar para outros fins, achando que aquele é um meio de sobrevivência. A gente para de depender de Deus, para de levar a família para o altar, a igreja se torna um comércio ou se torna um meio de social, de relacionamento. Apenas isso, né? E aí é o que Jesus estava dizendo, eu tô aqui. Eu estou presente. Então é só uma degustação aqui do que o céu tem liberado para nós nas terças-feiras à noite. Seja Deus. Então, aprenda com a palavra. Me fez lembrar aqui da passagem do apóstolo Paulo, quando ele tá saindo da ilha de Creta para Roma. Isso aí. Maravilhoso esse texto aí. Porque isso aí. O anjo do Senhor falou para ele o seguinte: ó, não se preocupe, o barco vai se acabar. O barco acaba. Mas
todas as pessoas chegarão vivas. Nenhuma alma se perderá. Esse texto eu amo. E falamos sobre isso e falamos exatamente essa aplicação. Às vezes Deus permite o barco quebrar para você entender que o livramento vem da parte de Deus. 27:43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro e lançassem ao mar em terra. Quanto aos demais, que se salvassem em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra e chegaram na ilha de Malta. Louvado seja Deus. E isso é muito bom de ouvir, porque a gente vai associando as coisas, vai entendendo. Como o senhor falou, o barco é o meio, mas nesse caso aqui chegaram em Malta sem o barco. E é tão interessante que Jesus aplica, é uma revelação muito legal, porque Jesus aplica essa lição com os discípulos lá em Mateus 17. Ele fala assim, porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir a esse monte que se transporte para o meio dos mares e vai acontecer. Jesus dá uma lição teórica, certo, pastor Fabiano? Certo. Só que lá, depois Jesus vai dar outra lição na prática. Ele vai mandar os discípulos entrar no barco e no meio da tempestade os discípulos não vão usar aquela instrução que Jesus deu. Quando Jesus se levanta, Jesus vai dizer assim, por que vocês têm pouca fé, homens? O que ele tá dizendo com aquilo ali, pastor Fabiano? Eu já mostrei pra vocês, se a fé for do tamanho do grão de mostarda, vai acontecer. Vai acontecer, só que vocês não perceberam nem o que vocês têm. E é por isso que não aconteceu. Aí ele vai, se levanta e passa da aula teórica pra prática. É a percepção do que tá na mão, né? Aí ele vai dizer assim, ô vento, ô mar, fica calmo. O que Jesus tava dizendo ali, ó? Eu falei que era possível e tô mostrando que é possível. Pra aquele que tem a fé do tamanho do grão de mostarda. Agora, aí quando Jesus termina a lição teórica e prática, o discípulo fala assim, quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que Jesus tinha dito que até eles, se quisessem, fariam isso. Então, qual que é o posicionamento, a aplicação espiritual para nós? Quando nós estivermos numa situação de crise, numa situação de problema, de medo, você tem que ter a ousadia, a coragem de fazer aquilo que Jesus te instruiu a fazer. Então faça no barco o que Jesus pediu para fazer. Não se distraia, não perca o rumo, não se desespere, porque a crise tende a nos fazer visualizar apenas a morte, mas em Cristo nós vemos a oportunidade de usarmos a nossa fé. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É isso aí, bastante pessoas participando. O programa tá muito bom. Eu acho que a gente devia... A gente meio que fez esses dias assim, por falta aí da gente ter aí uma estratégia, né? Tivemos alguns convidados, mas com a agenda cheia, não conseguiram estar com a gente. Mas foi muito bom isso acontecer, porque a gente consegue aqui também extrair muitos textos. Tem comentário aí também a respeito do dê a César o que é de Serros, o Rafael Mendes está comentando isso aí. É uma resposta de Jesus, né, aos fariseus, quando foi questionado a respeito do pagamento de impostos. Então, essa tá na Bíblia, Varão. Essa tá na Bíblia. E eu até ia falar outra, aproveitar o gancho aqui do Rafael para falar uma que também tá na Bíblia, né? Que as pessoas dizem, tudo tem seu tempo. Aí as pessoas dizem que não tá. E esse conceito é um conceito bíblico a respeito do que é temporal, né? A gente tem lá Eclesiastes 3, a gente tem Eclesiastes 8, a gente tem alguns textos que apontam para essa questão do tempo, né? A gente sabe que o Senhor, ele tá acima do tempo. Normalmente quando a gente explica alguma coisa bíblica para alguém, principalmente no quesito salvação, no quesito glorificação, as coisas estão por vir, a gente tem que se basear no seguinte: nós estamos nós estamos no meio da história, né? Nós não estamos no final e nós não estivemos lá no passado. Pela fé nós cremos naquilo que passou e pela fé nós observamos aquilo que vai acontecer. Mas nós estamos no meio do caminho, irmãos. Não tem como a gente definir. E aí, pastor, vai ser pré ou pós-tribulacionista? Eu tenho uma definição. Agora o que está por vir aí, vamos crendo no que a Bíblia vai nos revelar. Frase que não está na Bíblia. Mande aí para nós a sua participação aí. Quem não arrisca, não petisca. Essa frase é uma frase bíblica, pastor Paulinho? É nada, Val. Isso é heresia pura. O conceito, né, aqui a frase quem não arrisca não petisca não é uma citação bíblica, mas reflete a um conceito bíblico que são os conceitos correlacionados. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus, conceito de ousadia e iniciativa,
Se você pedir, dá-se-vos-á. Para você confiar em Deus, confie o Senhor teu coração, mas não é para você viver arriscando a sua vida, a sua família, os seus recursos. Não é com esse intuito que o contexto, o conceito está na Bíblia, a frase não está, por isso não é a frase bíblica. Mas a gente pega muita gente aí falando essas frases por aí, e aí se você não arriscar, se você não investir, normalmente sempre nessa parte de ofertório, essas coisas, motivacional e tudo mais. Tem outro bem clássico aqui, vinde a mim como estais. Já ouvi muita gente falando assim, até em culto ar livre. Ixi, o negócio essa vinde como estais, ela é clássica, é clássica. Infelizmente, tá na Bíblia, pastor Flaviano. Pois é, meu pastor. É aquela história, né? É aquela história que a gente... Até falamos dessa frase no último podcast, né? A origem bíblica do texto, quando Jesus... quando existe a orientação dessa vinda, não é como estais. É a questão de vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Então, não é como você tá, do jeito que você tá. É, na verdade, com a sua amargura de alma, com o seu cansaço de alma, com o estado de pecado que você se encontra, que você se achega a Deus e você é transformado por Deus por meio da palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá cansado do pecado, tá cansado do fardo, tá cansado da rotina, tá cansado de muita luta, de muita situação opressora, tá cansado de viver uma vida longe de Cristo? Então ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Jesus estava pregando naquela época para bastante pessoas religiosas também. Pessoas que estavam sobrecarregadas por causa da letra da religião. Exato. E aí Jesus estava dizendo para eles, vocês estão cansados e sobrecarregados? Vinde a mim porque eu vos aliviarei. Então isso é muito importante você sempre lembrar. A religião verdadeira e cristocêntrica é aquela que o jugo é suave e o fardo é leve. Maravilha, maravilha. Servir a Deus é uma questão de gratidão. Eu vi até uma frase do pastor Billy Graham, que eu postei várias vezes, teve bastante repercussão nos meus status, que falava assim, quando Deus te chamar para servi-lo, não é porque ele precisa de você ou você tem algo que lhe agrade, é para que você tenha a oportunidade e o prazer de fazer algo útil. Então é forte, eu achei muito impactante, bastante gente repostou, e eu quero louvar a Deus pela vida desse grande homem que passou aqui na Terra e foi da nossa geração, pastor Billy Graham. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, né? A gente viu aí muitas coisas que esse homem enfrentou e muitas coisas que esse homem passou, mas no tempo certo chegou ali o tempo da sua partida, né? E no leito de morte, né? Hospitalizado, perguntaram a ele lá onde Deus estava quando, né, as Torres Gêmeas foram atingidas, onde Deus estava quando aquilo se sucedeu àquela nação. E a resposta do Billy Graham foi muito clássica e épica, né? No mesmo lugar que estava quando nos estados tal foi apoiado a questão do liberação de drogas, no mesmo estado, no mesmo lugar onde sempre esteve quando foi liberado a questão de abortos, e aí ele classicamente respondeu, Deus está no controle de todas as coisas, independente daquilo que tenha acontecido. Outra frase clássica é, o Billy Graham, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Olha aí. Ele disse, eu faria exatamente o que fiz ontem, porque eu sempre dediquei meu dia a Deus. Meu Deus do céu, é forte. Manda aí, querido ouvinte, pra nós aí a sua pergunta ou até mesmo a sua frase bíblica que você quer saber se tá no texto sagrado ou se não está. Manda um abraço aqui ao pastor João Bosco de Lima, nosso amigo pastor lá da Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O nosso programa tá internacional hoje, Paulinho. Muito bom. Tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de São Paulo, tem gente aí de muito lugar. Vamos pedir pra audiência, nós nunca falamos isso. Manda aí de onde você está ouvindo, de onde você está assistindo. Você está acompanhando. Por favor, e manda agora, porque depois alguns comentários acabam sumindo e a gente não consegue acompanhar. E enquanto o pessoal fala, eu quero aqui fazer um convite para o Davi falou que pra quem é de... Cadê? O Davi falou que é um episódio exatamente que ele precisava ouvir. Que bênção, que bênção. Olha o Hélio Teixeira aí. O Hélio Teixeira é presbítero da Assembleia de Deus Paulistana, um amigo nosso. Manda de onde vocês estão ouvindo aí, por favor, galera. Manda sua cidade, manda no estado, alguma coisa assim. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite. Agora. Rapidamente. Hoje nós estaremos localizados na
Avenida Guararapes, número 47, para um culto evangelístico, na verdade um culto de gratidão pelos 86 anos de um diácono da nossa igreja, irmão Simeão. Quantos anos? 86. Eita, e o homem é um homem de festa, viu? Ele gosta de festa, viu? Ele falou assim, ó, vamos estar lá juntos participando e vai ter um grande culto lá. Já fui lá mais cedo, já liguei o som, já arrumamos as cadeiras, colocamos lá 25 cadeiras espalhadas e a garagem do homem é grande. Nós vamos fazer um movimento lá e vai ser bênção. Avenida Guararapes, número 47, ali na Vila Isa, do outro lado da garagem da Del Rey, do outro lado da Marginal do Cadaval. Vem com a gente 7h30, a gente vai estar lá reunido para glorificar a Deus. E ele já falou o seguinte para mim, ó, pastor, agora os cultos aqui vão ser frequentes novamente. Ixi, carteirada, é isso aí. 86 anos, eu falei assim, é isso aí, vamos que vamos, irmão Simeão, porque eu gosto assim, de evangelizar e trabalhar pro reino de Deus. Muito bom, é isso aí, audiência. Ouviu aí, o Matheus de Osasco, o pessoal ouviu, Carapicuíba está conosco, Osasco, aí, graças a Deus. Osasco. Deus seja louvado. A Marta Guzmão, acho que é da nossa igreja, eu fico ansiosa para chegar terça e ouvir a palavra de ensinamento pelo pastor. Deus abençoe. Um abraço para toda a família aí, em nome de Jesus. O Hélio Teixeira tá dizendo aqui, pastor Flaviano é bênção também, obrigado meu irmão. Glória o Hélio Teixeira fez aniversário na última terça-feira, dia 19, fez aniversário, completou algumas primaveras, parabéns ao irmão Hélio. Nome de Jesus. O Lucas também tá acompanhando São Paulo. Deus abençoe. Estamos... Tá internacional o programa. Estamos avançando. Graças a Deus. Queridos, mais uma frase emblemática é: quem dá aos pobres empresta a Deus. Essa eu já falei, inclusive. Eu tenho que confessar, Eu já preguei assim, já ensinei assim. De forma que o texto não é bem assim. Vamos lá para Provérbios 19:17. Diz assim: o Senhor empresta ao que se compadece e lhe pagará o seu benefício. Ou seja, ao Senhor empresta o que se compadece. Então não é quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Na prática, o que Deus está dizendo? Eu tenho uma gratidão, eu tenho um benefício para quem fizer assim, para quem se compadecer. Porque a Bíblia diz, né, sobre a questão das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Então a Bíblia diz que a verdadeira religião é essa, né? E na prática há uma bênção de Deus sobre a vida daqueles que praticam o exercício da caridade. Então há uma bênção de Deus sobre a vida deles, mas você não pode nem colocar no seu coração: eu tô dando ao pobre, eu vou emprestar para Deus. Não é assim. Vai cobrar de Deus pra você ver, vai. Ele vai te mandar o saldo positivo e o negativo. Eu acho que a conta não vai fechar, porque o déficit, a dívida é maior. Então não é bom. Aí tem os níveis aqui de entendimento, né? Esse versículo ou esse texto bíblico que o senhor falou remete a compaixão e caridade, responsabilidade social, também uma recompensa divina, aponta para uma recompensa divina, e o valor espiritual, que é a generosidade. Então a gente precisa sempre ter aí um entendimento a respeito do todo, tá? Não tenha só um entendimento a respeito da ação específica. Sempre tenha um entendimento a respeito do todo, porque Deus ele pode fazer superabundar e fazer além daquilo que a gente pede, pensa ou imagina. Deus não deve nada a ninguém, é fato, né, pastor? São fatos. Deus não deve nada a ninguém. Só pelo fôlego da vida já é motivo de gratidão. Quanto custa para quem agora tá usando cilindro de oxigênio? Custaria respirar naturalmente? Faz essa conta e você vai ver que você tá mais devendo a Deus do que ele a você. Então, quanto custaria para alguém agora que tá com vontade de comer um arroz com feijão e não pode porque o seu intestino tá prejudicado? Então, seu sistema gástrico. Então, faz a conta. Quanto custaria para alguém as córneas, por exemplo? E você tá enxergando. Então, fazer essa conta e você vai ver que não é tão básica assim. Nós temos um saldo negativo que deve ser alcançado através de arrependimento, gratidão todos os dias. E nunca vai alcançar, mas gratidão tem que ser de livre, espontânea vontade. Na verdade, é um saldo impagável, né? E aí, o senhor tá falando de coisas naturais. Se a gente for, então, para o âmbito do pecado, aí então... já acabou. Aí... Não tem, né? Aí não já, tem saldo. Pra mim, já não tem nem conta a ser feita. Porque todos nós já antes de nascer, já estávamos devendo. Então, é verdade. Se você viveu igual o irmão viveu 80 anos, é 80 anos negativo, né, irmão? Hoje. Vamos comemorar lá. Vai ser bênção. Ó, o Leandro Marques tá dizendo uma bênção. O Hélio Teixeira também, como explicar
um espírito mau da parte do Senhor? Espírito mau da parte do Senhor? Tá virando... espírito mau da parte do Senhor? Tá virando... É cash? O que fala quando a pessoa manda muita pergunta? Então vamos tentar responder aqui, tá bom? É o podcast mais dinâmico que a gente tem aqui na New Life, que a galera vai ao vivo, a gente vai respondendo, vai falando, vai informando. É prestação de serviço, é edificação espiritual. Isso aqui é roda de amigos. Roda de amigos é assim. A gente fica à vontade, fala de tudo, com todo respeito e carinho, e a bênção de Deus conosco, o ambiente fica leve, fica tranquilo. Queridos, enquanto o Flaviano prepara ali uma resposta daquelas de nível pastoral, nós vamos aqui trabalhando essa ideia. Eu lembro de alguns textos, não é só o livro, de alguns textos, né, que falam do espírito do mal vindo da parte de Deus. Bom, eu queria ilustrar essa resposta com uma história, né? A história, o irmão Eli já estava falando aí a referência, mas eu queria ilustrar com uma história. A história conta que determinado servo de Deus estava passando por grande necessidade. Uma necessidade muito gigante. Eu sou muito ruim pra contar a história, mas vou conseguir aqui. Vamos lá. E ele, passando por essa necessidade, começou a clamar a Deus, pedir a Deus que desse a ele a saída para aquela situação, o alimento à sua mesa, o alimento aos seus filhos, o alimento. E ele clamava, irmãos, incessantemente. De repente, bate a porta dele um certo homem, e esse certo homem chega lá com uma grande fartura de alimentos, e ao chegar com essa grande fartura de alimentos, pastor Paulinho, Gesiel e os que nos ouvem, aquele homem simplesmente agradeceu, louvado seja Deus, bendito seja o seu nome, Senhor, chegou a provisão na minha casa, chegou aquilo que eu estava tanto precisando. E de repente o homem perguntou: você não vai perguntar quem mandou isso aqui? Aí o homem falou: não, eu não vou perguntar porque o meu Deus que me mandou. Ele falou: não. Quem tá trazendo isso aqui é um representante de Satanás. É um representante do diabo. E aí aquele homem falou o seguinte: quando o meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, trazendo aqui uma história para entendermos que esses textos que falam a respeito do espírito mal da parte do Senhor, a gente pode entender, à luz desse entendimento, que existe o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Não entenda mal, o diabo é um cão na coleira de Deus. Às vezes as pessoas pensam que a guerra espiritual é assim: tá 1-0 pra Deus, daqui a pouco o diabo empata. Aí daqui a pouco tá 2-1 pra Deus, daqui a pouco tá 2-2. Irmãos, não existe isso. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos que esse texto está se referindo ali, o texto de 1 Reis 22, não é isso, Moélio? 1 Reis 22, e o Senhor que disse: quem enganará Acabe? Um espírito se lhe apresentou e disse: eu enganarei. E aí tem outro texto também que fala a respeito do espírito que se estava ali atormentando Saul, e o espírito vinha da parte do Senhor. Entenda bem que tudo isso é vontade permissiva de Deus, não é vontade soberana de Deus, porque Deus o quis assim, não, é vontade permissiva de Deus. Essa doença que chegou até o nosso pastor Edilson, que impediu dele estar aqui hoje, vontade permissiva de Deus, e o próprio Deus há de curar para a sua glória. Pastor Paulinho. Não é um tema difícil, não é fácil, só para explicar, mas a gente tem que dividir a palavra mal aí pelo menos em 4 partes, né? Você tem o mal natural, você tem o mal moral, você tem o mal metafórico, né? Que é propriamente isso que a gente tá falando. Então, assim, deixa eu só tentar pincelar, Hélio, porque não dá num podcast assim. Ele tá aqui agradecendo já. Isso é bom, foi muito boa explicação, mas dentro dessa resposta existem outras amplitudes. A gente, fazendo de forma genérica e rápida, sucinta, é importante falar que o mal aqui, toda criatura que Deus fez, Deus fez boa. Então Deus não criou o mal. Então, só sendo aqui redundante assim. Então, Deus não criou o mal sendo esse mal que nós conhecemos. Tudo que Deus criou era bom. A Bíblia diz: tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Só que a corruptibilidade fez com que isso se tornasse mal. Então Deus usa o que ele fez sendo bom, entendeu? Então Deus usa no princípio da bondade, só que existe a corrupção do pecado, a corrupção moral, e isso foi degradando essa bondade no ser humano, e nos espíritos malignos houve essa
transferência, né, de característica. Eles eram bons e se tornaram seres do mal. E não é do mal porque o mal tem um dono, né? O mal porque ele foi evoluindo, deixando com que isso fluísse mais naturalmente em vez de fazer a vontade de Deus fluir. Então, de forma sintética, aqui nós queremos responder essa pergunta. Obrigado pela sua participação. O Diabo de Jeff Butter Russell. Muito bom isso aí. Acho que é um livro, né? Acho que é um livro isso aí. Se eu não me falha a memória, já ouvi falar sobre este livro. Obrigado, Otávio Costa. Vocês estão gostando? Cadê aquele like? Eu já vi subindo aí umas participações, umas... Muito bom, muito boas likes. Participações. Pedimos aí o seu like. A gente tá aqui em roda de amigos. Hoje, eu e o pastor Paulinho aqui, tentando explorar essa ideia de que textos que as pessoas falam, mas que não está na Bíblia. Nós abordamos na última edição. Deus escreve céu por linhas tortas. Quem semeia vento, colhe tempestade, falamos hoje. Quem semeia, tudo acontece por uma razão. Vamos lá pensar em outras aqui. O dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos lá. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa aí foi polêmica. Essa daí foi polêmica. Essa aí deu o que falar. Então tivemos muitas participações aqui de textos que não estão escritos de forma total na Bíblia, mas que o conceito acompanha. Tem hino que virou texto bíblico, né? Pra música, aquela então... música que virou texto bíblico lá, que o pessoal fala, eu vou falar cantora e você tenta... Deus proverá. Chile Cavalhais. Não cai uma folha da árvore. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Se Deus não deixar. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. O conceito da... A gente sempre vai falar isso aqui. O conceito da soberania de Deus sempre está na Bíblia. Toda a Bíblia ela é pautada de Gênesis a Apocalipse sobre o conceito do cuidado de Deus, da soberania de Deus em todas as coisas. Porém, existem frases como essa que não estão ipsis literis no texto sagrado. Se você tiver referência, manda pra gente aí. Então tá o Hélio citando aí o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Também tem pessoas aí colocando Deus ama todas as pessoas, independentemente das suas ações e crenças. Tá na Bíblia? Sim. É isso aí. Eu respondo bem objetivamente, sim. Deus ama todas as pessoas. João 3,16 é o clássico texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Aí alguém vai questionar, falar mundo não é mundo e todos não são todos, mas eu creio no que tá lá. E eu creio que Deus amou o mundo. E eu não, mas não tá escrito assim. Então eu vou falar que eu quero crer que o tamanho de Deus é tão grande, Deus é tão poderoso que Deus ama todos. E se a gente for ainda pra soteriologia, a gente vai dizer assim que ele morreu por todos também. Morreu por todos. Esse negócio de morreu por um grupo seleto, você esquece esse negócio. Não é minha linha, não é a minha também não. Respeito os nossos amigos pares diferentes, mas não. Por mais que possa parecer, mas não é a minha linha. Não é minha linha, eu não creio que Deus morreu por um grupo seleto. Olha o Hélio Teixeira aqui, quem tem promessas não morre, ou sem a promessa se cumprir, é Marquinhos Gomes. Meu irmão. O Marquinhos Gomes tá crente ainda? Tá, eu acho crente. Que pelo que eu vejo aí, tá. Acho que tá, então tá bom. Tá bom. É o Kleber Lucas que deu uma... não morrerei se a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus... Quem canta esse? É o Marquinhos Gomes. Marquinhos Gomes, ele é crente. Não desiste, não. Aí a canção diz, e tem a fé de Abraão. Então o texto, até lá tem uma continuidade, né? Mas tem que ter a fé de Abraão. Ô Hélio, o Hélio tá falando aqui das músicas, né? A gente não tá aqui, mas dá pra pegar as frases. Tem muita música que o pessoal disse que tá Vamos fazer um dia combatendo seitas e heresias. Só se me permitir trazer o violão. Varão. Só se me permitir trazer o violão. Claro, você fica à vontade, Varão. Já tivemos sanfona aqui, violão, tá tudo bem. Vamos fazer sim um dia um bate-papo sobre os hinos não bíblicos. Hinos não bíblicos. Pastor Edilson vai estar nessa, que ele gosta de cantar, eu vou pegar ele. Pastor Edilson, meu amigo. Vamos falar de uns hinos do Voz da Verdade. Proibir o povo de cantar os hinos aí. Não vamos proibir ninguém não, pelo amor de Deus. Nós só vamos falar que não tá na Bíblia, para o pessoal ter discernimento. E às vezes a letra fica emblemática, mas não é bíblico. Pode ser ali uma profecia para um momento, né, pastor? Pode ser uma inspiração. Nós não vamos descaracterizar, mas tem que só ter certeza se
tá na Bíblia ou não. Por exemplo, o que foi dito aqui, tem promessa de Deus, não morre antes da promessa se cumprir? Não é verdade, né, irmã? Tem muita gente que morreu com a promessa, né? Morreu. A Bíblia diz, inclusive, essa contradição. Hebreus 11. Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. E muitos dos quais morreram... sem ver a prova. Sem ver, ele fala assim, contra Abraão, por exemplo. Abraão creu contra a esperança, não é isso? É isso mesmo. E dando glória a Deus ainda. Vamos ler o texto. Mesmo não vivendo todas as promessas. Então, a gente vai ler o texto só para não cometer nenhum equívoco. É verdade. O texto de Hebreus 11 é o texto onde está a Galeria dos Heróis da Fé. E aí o texto vai continuar a partir do verso 8, dizendo: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, e a fim de ir para um lugar, recebeu a herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou pela terra da promessa e pela terra alheia, habitando em tendas com Isaac. Vamos avançar aqui para a gente conseguir achar o texto certo. É lá no finalzinho. No finalzinho? Eu acho que o Hélio falou uma coisa interessante. Licença poética então, no dia que nós formos falar sobre esses pontos sobre a música, a gente vai tratar isso aí. À luz da regra, né? À luz da regra e da licença poética. Porque tem muita coisa que a galera fala assim, pode porque na música tem que fazer adaptação, tem que ter harmonização, né? Tem que ter sincronia. Mas se fere princípios bíblicos, não pode ser adaptado. Então, não é porque a licença poética, por exemplo, vai colocar uma lei lá que não posso falar que tá na Bíblia, eu vou falar de forma adaptada. Não, tem que falar o que tá no texto bíblico. Então, o cuidado que eu tenho, particularmente... os exageros. É aquilo que tá muito escrachado, aquilo que não é questão só de licença poética, é uma questão de opinião, às vezes uma opinião que quer se difundir, e ela usa o meio da música para tratar. Inclusive, pastor Flaviano, é um bom tema para nós falarmos. Por quê? Porque a música tem sido usada pelo inimigo para poder influenciar gerações. E eu vi até esses dias um estudo que a música está sendo usada para manipular pensamentos e intenções de coração. Então, é legal a gente um dia trazer aqui alguém da área para falar, algum produtor musical, porque hoje tem alguns bons produtores musicais que falam sobre essas experiências aí. Com certeza vai ser um tema muito bom. Achou? Eu não achei o texto em específico, se o senhor quiser me ajudar aí. Agora. Porque tá em Hebreus 11, né? E também... Hebreus 11, 37. 11, 37. O senhor é cabeça de Bíblia mesmo, hein, pastorzão? Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos com pele de ovelha, passaram necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas e também pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Pega a visão, abraça a causa e entenda que nem todo mundo vive de promessa. Já colocou o Elhão, ele é bala também. Ele é bala também, Hélio. É isso aí, Hélio. Presbítero, né, tem que estar assim, tem que estar afiado, nesse nível. Então, né, a questão aí não é você acreditar que quem tem promessa não morre. Não é assim, né, irmão? Às vezes você fugiu. Existem 4 características. Aqui é um bom de corte, mas existem 4 características da promessa de Deus. Então, primeiro, você precisa lembrar. Vou falar aqui algumas. A promessa de Deus, ela pode ser permissiva, quando Deus permite. Ele não quer, mas ele permite. Tem coisas que Deus não gostaria, mas permite. Por exemplo, você pecar. Deus não quer, mas ele permite. É uma promessa, é uma bênção, uma liberdade permissiva. Peraí, Deus permitiu. É responsabilidade de quem? De quem pecou. De quem errou. Aí você vai lá dizer, eu tenho a liberdade, a promessa condicional, que é aquilo quando Deus fala, depende de uma situação, depende de uma condição. Ou a condição depende de um ponto, ou 2, ou enfim. Depois você pode falar mais um ponto aí. A promessa condicional, permissiva e a potenciosa ou imperativa de Deus, é aquela que Deus determina. Quando Deus diz vai acontecer e não adianta Satanás ou o homem lutar contra. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é uma promessa potenciosa, ela é imperativa, vai acontecer, independente do que todos os planos de homens ou de Satanás queiram alterar, vai acontecer. Então a pessoa fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Não, depende da característica da promessa que tem sobre a vida dela. Até porque o texto do Hebreus 37 em diante, o 40 encerra, porque Deus tinha previsto algo melhor para eles. Então, não é que a promessa acabou ali porque
só porque acabou, e porque eles foram cerrados ao meio, porque aconteceu tudo aquilo. Porque Deus preparou algo melhor para eles, sem que antes nós fôssemos aperfeiçoados. E lembrar que a promessa de Deus, a maior promessa de Deus é salvação. Então, pessoas assim, estão em luto agora e achando que acabou a vida, acabou a oportunidade. Outros estão passando por um processo terminal e acham que acabou. Não, presta atenção que a promessa maior de Deus é salvar o homem no seu espírito e não salvar a sua carne. Porque senão, se fosse assim, ninguém ficaria doente, ninguém morreria de enfermidade ou de morte natural. Todo mundo tinha que ser eterno nesse corpo. É verdade. Então a promessa maior de Cristo é salvar o homem do inferno. Nós temos que ter isso Temos que ter isso em mente. Às vezes a pessoa... Não estou falando pra você que não dá pra ter luto, não pode ter um sentimento de perca, tristeza ou enfim, saudade. Mas você tem que ter na sua maior esperança a promessa da salvação. Ela é maior do que dom, maior do que mas Deus falou pra mim que eu ia casar. Infelizmente, alguns não vão casar. É assim que vai acontecer. E pra alguns seria até livramento. Alguns vão dizer, mas Deus prometeu pra mim que eu ia ser usado, ia pros 4 cantos da terra, que Deus ia me prosperar. E não, toma cuidado. A promessa de Deus na vida do cristão, a maior delas é salvação. Quer dizer, então que tem uns aí que se não casar, você... É porque vai casar errado, varão. Se casou errado. A Bíblia diz que aquele que achou uma mulher arrichosa é pior que achado. Então tem que tomar cuidado, né? Depende do casamento, se torna um problema até para vai encaminhá-lo para o inferno. Porque nessa, a incompatibilidade, a falta de temor a Deus vai criar um ambiente hostil. Então, o Hélio até falou, vixe, é problema, né? É isso aí, Hélio. Bom, eu não queria... A audiência tá muito boa, pastor Paulinho, mas hoje eu tenho compromisso. Hoje mais tarde com os nossos irmãos ali da Avenida Guararapes, número 47 da Igreja de Cristo, pessoas que estarão com a gente. E eu queria que finalizar com a gente, não encerrar agora, mas finalizar com aquela polêmica que o senhor tinha aí, que tem guardado aí. Solta pra nós aí. Eu acho que é melhor a gente terminar em alto nível, Arão. O povo tá participando, eu gostei do povo aqui, tá legal. Vamos por outro caminho? Vamos terminar de forma inspiradora? Vamos terminar de forma inspiradora, pegando aqui as músicas que o pessoal gosta de citar. E aí, vamos pegar umas duas pra deixar um gostinho pra próxima? Solta a voz. Rapaz, o que falar de sabor de mel? Não, deixa eu falar. Não, fala aí, varão. Você quer falar aí? Eu, como que faço a legenda esse programa é de cunho independente, né? Toda vez que dá New Life lá, fala, né, Gisele, tem que ter isso aí, né? Tem que ter essa questão desse programa. Eu não quero ser processado por nenhum produtor musical. Eu não quero ser processado por nenhum. Olha só. E revela a opinião particular de cada um, né? É, isso mesmo. Não, mas tem algumas canções que realmente a questão não é de quem é a canção ou o que ela simplesmente tá dizendo. Eu acho que pra que ela tá apontando, né? A gente vai aqui, então eu não vou em específico nenhuma, vamos deixar pra próxima. Vamos pensar na questão genérica, se ela tá falando mais de você do que do Deus das Escrituras, se ela tá falando mais do aparato horizontal do que do vertical. Então eu gosto muito de canções na vertical, canções que apontam para Cristo, para a obra redentora, canções que apontam a glória de Deus. Agora essas questões nossas do nosso dia a dia, quem venceu, quem não venceu, quem perdeu, quem ganhou, daqui a pouco tá que nem a Dilma, ninguém ganhou, todo mundo perdeu, né? Mas a verdade é que essas nossas pelejas, elas são nossas, irmãos. Já tá dito, são nossas pelejas. Agora nós queremos saber a respeito daquilo que Deus tem para fazer, da obra de salvação da parte de Deus. Como o pastor Paulinho falou, é do agrado de Deus que todos se salvem, e nós queremos pregar a mensagem de salvação. Então, né, a gente olha para os hinos da harpa, a gente não vê essa questão de que se alguém ganhou, alguém perdeu. Agora, a canção cristocêntrica é aquela que fala: bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. Então, a gente vai aí partindo para um ponto de que a palavra de Deus cantada sempre vai revelar o Cristo das Escrituras. E o restante, o demais, vai sendo aí coisas nossas que a gente vai deixando para um segundo plano
E não tô dizendo que essas canções não possam ser ouvidas. Eu não tô dizendo que essas canções não podem ser degustadas. Mas eu tô dizendo que para o momento de culto, eu entendo que a canção que louva a Deus e engrandece a obra dele na cruz do Calvário é a mais válida, na minha opinião. Boa. A Fabiana Alves disse, ela disse ênfase excessiva na bênção material. E ela usou a palavra muito importante, a palavra-chave. A questão é o excesso. Por quê? Porque tem que ter hinos e músicas que tratem emocional, sim ou não? Sim, tem que ter. Tem que ter outras que tratem da questão religiosa, tem que ter. Tem que ter outras que tratam sobre questões financeiras, tem que ter. Sobre questões conjugais, tem todas. Eu acho que precisa e é necessário. São válidas. Agora, o que é importante ressaltar, nós estamos falando dentro do ambiente litúrgico, dentro do ambiente cultural. Ali a excessividade nas frases, nas palavras, nos louvores entoados na direção do egocentrismo do homem, sempre direcionadas para o elevo emocional e não o espiritual da pessoa. Isso é muito importante, porque senão nós vamos ter aí como que fala? Antropocentrismo. Exatamente. É essa a palavra. Então você tem que tomar cuidado para não tornar o ambiente cultual para algo introspectivo demais. Exatamente. Precisa ser um culto coletivo que engrandece e louva o nome do Senhor. Já visto que o corpo em todo ele trabalha para o cabeça, que é Cristo. Então todos os membros do corpo têm que estar tratados. Então vida profissional, vida conjugal, vida emocional, vida social, vida profissional, todas essas áreas têm que ser contempladas. Então é muito cuidado no excesso. Como diz, até o remédio em excesso vira veneno. Então toma cuidado, porque isso pode se tornar um mal para sua alma. Você acaba, pastor, então como isso, a que nível isso pode se tornar prejudicial? No nível que você se torna dependente. Nós estamos vivendo uma época de pessoas dependentes de palavras de autoajuda. Afago, né? Então precisa toda hora, tem que estar alguém, eu tô contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento. E no culto que não tem, que vem uma palavra mais difícil de se assimilar, uma palavra mais bruta para degustar, o que ele vai fazer? Vai rejeitar. Por quê? Porque o que Paulo falou em Coríntios, muitos de vós ainda estão imaturos, meninos na fé, não tendo estômago nem paladar para comer uma comida mais grossa. Vocês têm que tomar sopa, porque vocês não amadureceram o estômago, paladar. Então tem muitas pessoas que até no hino eles são assim, eles gostam de hino. E também eu não vou ficar lá 24 horas, preciso de ti. Você não vai aguentar, chega uma hora que se torna muito normal e você não coloca intensidade naquilo. Então você precisa ter um equilíbrio. O culto tem que ser racional, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Num culto racional a Deus. O culto tem que ser racional. Exato. O que é um culto racional? Completo. Onde você entrega e acredita que Deus responde, acredita que Deus recebe. Então, só uma pincelada aqui, porque essa é muito importante. Também não vamos ficar só falando de culto toda hora, de vai morrer, de catástrofe, que tem agora os profetas da tragédia. Esse dia eu falei pra minha esposa assim: não me digam que alguém sonhou comigo, porque toda vez que alguém sonha é só catástrofe, só tragédia, ninguém sonha eu recebendo bênção, é só luta, meu Deus do céu. Agora os profetas da internet, o mundo vai acabar, vai ter terremoto, ninguém profetiza. Não infelizmente. Então não sejamos profetas do caos e nem também coaches espirituais para as pessoas. É verdade. Sejamos boca de Deus, canal de Deus, sejamos instrumentos, sejamos luz, sal da terra e luz do mundo. Essa minha fala é a introdução do tema próximo. Posterior. Nós falaremos um dia aí com vocês. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pela participação. Hoje foi muito dinâmico. Gostei bastante. Nós estamos aqui com 135 pessoas visualizando 203 simultâneos que ficaram no mesmo momento. Deus abençoe vocês e muita gente participando aí. Graças a Deus por isso. Quero agradecer você e pedir: compartilha esse link se você acha que foi produtivo para alguém que precisa, para dar risada, para ser edificado, e também dá aquele like. E se você quer não esquecer, não quero esquecer que sábado tem de novo, você coloca lá no sininho, ele vai dar um alerta no seu celular, vai dizer: tá começando o Roda de Amigos. Você Isso é muito bom. Vai ser bem-vindo.
Muito bem, pastor Paulinho. Obrigado aí pela palavra inspiradora a respeito dos hinos. Isso é muito bom. A gente vai abordar esse tema num próximo podcast. E agradecer aos nossos ouvintes, agradecer aqui o Gesiel na técnica, nos apoiando aí no vídeo, no áudio, em todas as questões aí de transmissão, né? E também agradecer os nossos participantes que estiveram conosco, né? Muitos comentários agora aqui no final, são promessas de sucesso e riqueza pela troca da fé. Interpretação da música pode variar também, isso é verdade. A Solange Duarte comentando. Teologia da prosperidade pura, em muitas canções acontecem por causa do excesso. E também palavras de correção constante, né? A gente vê aí muitos hinos e muitas pregações também que só bordoada, né? E aí aquela coisa, o camarada já tá errado, aí ele não... Porque se apresentar que ele tá errado somente, também é complicado. Você tem que apresentar a porta de saída para esse erro, né? Então, se você só apresenta o erro, você... É acusação. Se apresenta só o erro, é acusação. Exatamente. Então aí a palavra fica acusatória. Então nós queremos aqui aprender, né, todos os dias com o Espírito de Deus e orientar vocês a ouvirem pregações que são cristocêntricas, a cantarem canções cristocêntricas. Como Paulinho falou, é necessário, nós temos canções que também cuidam da alma, que falam a respeito de relacionamento conjugal, canções que falam da família, né? Tem uma canção belíssima aí do Maurício Paes que eu ouvi muito tempo, A Minha Família Debaixo da Graça. É bonito, sabe? É bonita essa canção. Tem canções aí. Tem uma palavra de correção que é essa nova que saiu agora, eu não lembro a cantora, mas fala: porque pararam de pregar o céu. Exato, só exatamente. Fala em bens materiais. Então são letras inspiradoras que você sente Deus. Exato. E não são tão pedantes naquele tema. Elas vão falando das promessas para quem quer Cristo como centralidade da vida. Que bênção, o programa foi muito bom. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Porque toda palavra divinamente inspirada é útil para ensinar, para redarguir, para repreender, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus em Cristo te abençoe. Fica com essa palavra aí. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas participações. Até o próximo sábado, querendo Deus.